fui convidado para falar sobre o sonho de se aposentar e dar a volta ao mundo de um veleiro. Evidentemente que não tem receita pronta, cada um tem sua história, cada um tem sua forma de ver isso, de construir isso. Nessa viagem eu vi gente de todas as idades, adolescentes, idosos, mulheres, homens, solitários, com família, barcos de todos os tamanhos. Encontrei barco de 4 metros dando a volta ao mundo, deu a volta ao mundo. Encontrei barcos de 150 pés dando a volta ao mundo, deu a volta ao mundo. Encontrei barcos de muito espartanos, encontrei barco de 5 milhões de dólares, ou seja, tem várias receitas, cada um tem seu jeito. E eu vou contar a minha. Claro que não é regra, é só o jeito que eu fiz. Bom, como tudo começa na vida da gente lá atrás. Então, quando eu era esse menino aí, jovem, né, aí eu tinha nessa época aí 12 anos de idade, isso em Aracruz, interior do Espírito Santo, eu tive o meu primeiro contato com a vela. Algumas coisas acontecem na vida da gente que transformam a vida da gente. Né? O que aconteceu comigo nessa época, eu era lá do interior do Espírito Santo, vivia num mundo completamente desconectado do planeta, né? Mas aconteceu um evento que chegou na minha cidade, uma grande empresa, né, de celulose, Aracruz Celulose, que trouxe muitas melhorias para a cidade. Uma delas foi um clube náutico. Né? Então, eu tive a primeira oportunidade de velejar, nessa época, no clube náutico dessa grande empresa, no Rio Piraqueçu. Fiquei lá velejando porque eu ia para a escola, né? Eu comecei a estudar também nessa escola da empresa, né? Que era a escola bem melhor das escolas que tinham disponíveis lá na minha cidade. Outra coisa também que me transformou, ter acesso a uma educação melhor. E essa escola ficava a 15 quilômetros da minha cidade, e a escola era só de um período, eu passava o dia todo lá por problema, questão de transporte, eu ia de manhã, voltava à tarde, e no período vago eu ia para esse clube, e lá ficava andando minha velejadinha. Um belo dia eu mudei para Vitória para continuar meus estudos, fui fazer escola técnica, meu 2º grau, nunca mais tive contato com a vela. Depois desse período, eu dei uma guinada na vida e resolvi ser piloto. Fiz um concurso para a Força Aérea Brasileira, passei e vim estudar aqui em São Paulo, interior de São Paulo, Pirassununga. Aí que eu me afastei mesmo do mar. Né? Já tinha ficado longe da vela um período, aí eu fiquei totalmente afastado. Só que depois que acabou esse curso em Pirassununga, a gente é designado para morar em Natal. E eu fui morar em Natal, Rio Grande do Norte. E em Natal eu fui morar na praia de Ponta Negra, pé na areia. Alugamos uma casa, eu e mais 2 amigos, alugamos uma casa em 3, né? E, na época, Ponta Negra era uma praia de veraneio de Natal. Hoje já está integrada a cidade, evidentemente, né? Tudo junto, mas era uma cidade de veraneio. E essa casa que eu morei, que o pessoal alugava durante o ano para a gente, né? Que ia passar lá só um ano fazendo um curso que seria um curso de extensão, depois o curso na Academia da Força Aérea, a gente fazia esse curso de extensão em Natal. Que a base aérea de Natal é considerada o trampolim da vitória, né? Para quem não sabe, foi a maior base aérea americana na Segunda Guerra, fora dos Estados Unidos, foi a base de Natal. Né? Porque todos os aviões americanos que iam para a Europa, obrigatoriamente, iam por Natal, e atravessavam de Natal para a África. Então, tem uma estrutura lá muito grande até hoje, e lá é o curso de especialização dos pilotos militares da Força Aérea, em Natal. E lá eu fiz esse curso e morava em Ponta Negra, eu e mais 2 colegas, com uma casa de veraneio, que já tinha uma moça que trabalhava na casa. E essa moça, o marido dela, o nome dela era Rai, e o marido dela, o Bill, era um pescador jangadeiro. Foi outra guinada na minha vida da vela. Porque eu, nos finais de semana, ia pescar com o Bill. E aquilo ali eu já tinha um fascínio pela vela, de quando eu velejava nos dingos lá no Rio Piraqueçu, em Aracruz. Mas quando eu comecei a velejar de jangada, eu tive uma outra visão do que era velejar. Eu vi que a coisa era muito simples, era possível. Né? O Bill me ensinou que a arte de velejar na jangada, né, é a simplicidade. Isso é um conceito da vela que eu sempre levo comigo. Simplicidade, menos é mais, e o que não tem, não quebra. Né? Eu lembro que, quando eu morava lá, eu estava lá no Bracuí, né, que eu tinha um barco no Bracuí há um tempo, e eu vi os colegas velejadores embarcando milhares de equipamentos num barco para ir de Bracuí até Sítio Forte, até Ilha Grande. Né, 15 minutos de velejagem. O cara botava milhares de reais dentro do barco para velejar. Né? E eu tenho esse conceito da simplicidade. Inclusive, meu barco, o Frio Índio, que vocês vão ver daqui a pouco, até hoje, quem entra no meu barco, a primeira coisa que a pessoa fala é: você deu a volta ao mundo nesse barco? Daí, o barco não tem nada, realmente o barco é totalmente espartano, mas o barco menos é mais, é simples, e
o que não tem, não quebra. Esse conceito é muito importante. Bom, depois de Natal, fui designado para a base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aí que eu me afastei do mar totalmente. Mas depois do Mato Grosso, eu vim morar em Pirassununga novamente, voltei para ser instrutor de voo da Academia da Força Aérea, e depois desse período eu fui morar em Brasília. Chegando em Brasília, Lago Paranoá, por incrível que pareça. Aí eu falei, gente, agora eu vou me dedicar à vela. Né? Comprei meu primeiro barquinho lá no Lago Paranoá e comecei a velejar no Lago Paranoá. Depois de um tempo, eu fui transferido para Recife. Aí, em Recife, fiquei sócio do Cabanga Yacht Clube, que todo mundo aqui conhece. Comprei um Velamar 31. Aí comecei realmente a me preparar, a conhecer mais, velejar no mar. Fui para Noronha, fiz 3 reféns nesse barco, velejei tudo no Nordeste. E um belo dia fui morar no Rio de Janeiro e me aposentei. Quando eu me aposentei, eu me toquei que o meu planejamento financeiro não tinha dado certo. Eu me aposentei, eu não estava com barco e também não estava com a grana para dar a volta ao mundo. Eu falei, opa, vou ter que continuar trabalhando. Vim voar em São Paulo na aviação executiva, juntei um dinheirinho, aí sim, consegui finalmente comprar o meu barquinho, que foi o Free Wind. Achei esse barco lá em Porto Alegre, né? O Hélio Magalhães, também um velejador conhecido, me ajudou a achar o barco. E esse barco tem uma história interessante, que ele foi construído para dar a volta ao mundo, pelo comandante Osmar Moreira. Ele e a esposa dele eram velejadores tradicionais lá do Sul, e ela era nadadora internacional, atravessou o Canal da Mancha nadando, deu a volta na Ilha de Manhattan nadando, várias histórias importantes na natação. Construiu o barco, fez reforços estruturais, é um barco com 700 litros d'água, 500 litros de diesel, mas, infelizmente, ela teve um problema de saúde, veio a falecer, e ele, na sequência, também não ficou bem e colocou o barco à venda. Né? Colocou o barco à venda, né? Eu tive a felicidade de comprar, logo depois ele também faleceu, né? Então, comprei o barco, trouxe aqui para o Guarujá, morava em São Paulo na época, e no Guarujá dei uma melhorada no barco, né? Que ficou dessa maneira. Né? O que eu coloquei aí de melhorias que realmente foram fundamentais, né, da minha volta ao mundo? Primeiramente, a proteção e segurança. Né? Eu coloquei uma capota rígida, vocês podem ver, essa capota rígida foi fundamental, porque eu sempre velejei protegido, tem o fechamento lateral, evidentemente. Né? Eu fazia grandes travessias ali no cockpit, sem nenhum risco. Né? Eu coloquei o segundo stay, né, com rolador, né, onde tem a vela de tempestade enrolada. Então, na situação de que o tempo ia ficando mais forte, aumentando o vento, eu simplesmente ia diminuindo, enrolando a vela de proa, e, em um certo momento, eu começava a abrir a segunda vela, a vela de tempestade. Então, era tudo de dentro da cabine, sem sair da cabine, total segurança. Instalei o leme de vento, está ali na popa, fundamental. Né? Tive problemas com o piloto automático até instalar esse leme de vento, que instalei lá no Panamá. Fiz um trecho solo, né, que foi de Vitória até Salvador. Nesse trecho, eu tive problema de piloto automático, eu vi a real necessidade que tinha que ter. Tentei instalar um leme de vento aqui no Brasil, caseiro, num cara lá da Paraíba, mas não deu certo. Também o cara ficou com o meu dinheiro, deu tudo errado, mas tudo certo. Vida que segue. E, finalmente, lá no Panamá, conseguiu instalar o leme de vento, que realmente é um item que, para a grande travessia, é fundamental. Né? Melhorei o sistema de placa solar, né, controlador, com controladores, né, eficientes, leme de vento, e coloquei um dessalinizador, que também é outro item que é fundamental para grandes travessias, que dá autonomia e muito conforto. Né? O dessalinizador foi presente da Guta. Fica aqui registrado, para facilitar a minha vida. Bom, barco pronto, né, 2017, vamos começar a viagem. Eu morava em São Paulo, coisa e tal, trabalhando, uma grande empresa aérea, parará. Primeira dificuldade, soltar as amarras, isso aí é clássico de todo mundo, né? Todo mundo cita em todo livro. Qual é o mais difícil? Soltar as amarras. E realmente é. É uma mudança de vida, você simplesmente fala, ó, patrão, estou indo embora, não quero mais trabalhar, eu vou viver no mar, família, tchau. Né? A Guta não podia ir comigo por causa do trabalho, né? Parente, pai, amigos. Estou indo para o mundo, não sei se volto, mas estou indo. É um sonho de muito tempo, não vou abrir mão, vou realizar, é uma decisão difícil. Mas tomei. Foram mais de 20 anos me preparando para isso, tive que fazer e fiz. E assim foi. Então,
em julho de 2019, eu saí do Bracuí, Angra dos Reis, e comecei a subida do nosso litoral e fui até o Panamá fazendo esse roteiro. Cida, qual? Então, o roteirinho foi isso aí, ó. Bracuí, Rio de Janeiro, Búzios, Vitória, Caravelas, Salvador, Maceió, Recife, Noronha, Natal, Fortaleza, Ilha de Lençóis no Maranhão, Ilha de Marajó, Belém. Aí vão para a parte do Caribe, né? Tiro Maior até Grenada, depois Los Roques, Venezuela, Curaçao e, finalmente, Panamá. Bom, cheguei no Panamá, né? Cheguei entusiasmado, porque esse último trecho aí de Curaçao até o Panamá eu fui solo, sozinho. Foram 5 dias de travessia, uma travessia fantástica, né? E uma característica dessa viagem é que eu sempre era eu e mais um, né? Só um momento que foi um casal, que eram 2, né? Um casal de amigos, era eu e mais um, e às vezes sozinho, né? Eu optei dessa forma por vários fatores, principalmente os fatores logísticos, né? Porque quanto mais gente, mais comida, mais água e principalmente mais lixo, né? Uma coisa que a gente não considera, mas o que você faz com o seu lixo, né? Então, é uma logística complexa que você tem que pensar nisso também. Eu me preparei, todo o meu preparo foi para fazer a volta ao mundo em solitário, né? Porque, a princípio, eu ia a Guta, né? Quando chegou o momento, ela não pôde ir por questão de trabalho, mas eu estava pronto para ir sozinho, né? O primeiro trecho, né, um amigo meu, o Buda, ele pediu para fazer a Refeno comigo, já estava Refeno planejado, ele nunca tinha velejado. Eu falei, Buda, tudo bem, você vai para Refeno, mas você vai ter que fazer primeiro essa perna até Vitória. Aí ele foi comigo até Vitória. Depois de Vitória, Salvador, eu fui solo, né? Em Caravelas, Guta foi em Caravelas, foi comigo até Abrolhos, eu voltou para Caravelas, desembarcou. Depois de Salvador, eu ia solo, apareceu um primo meu, depois em Barra de São Miguel, Maceió, ia solo, apareceram 2 amigos de Maceió. Em Recife, a Guta e o Buda embarcaram, fizemos a Refeno, ganhamos a Refeno na nossa categoria. Aí, depois aí voltei para Natal com o Buda, aí depois de Natal entrou mais um casal de amigos, que foi até Belém. Em Belém entrou o Leonardo, que é um velejador, foi até Grenada, Los Roques, entrou o meu amigo Demarco, e depois eu fui solo até o Panamá. Cheguei no Panamá entusiasmado, vou preparar o barco, vou atravessar para o Pacífico. Ia solo também, essa era a ideia. Isso já era março do ano seguinte, 21, e a temporada do Pacífico começa em abril. Estava pronto para atravessar, para seguir o caminho, quando veio a pandemia, né? O barco estava fora d'água, lá no Panamá, que eu tirei da água para preparar o barco, né? Para fazer os ajustes, manutenção, para fazer a travessia, tirei leme, revisei tudo, e veio a pandemia. O barco fora d'água, né? Eu falei, bom, eu não vou ficar aqui no Panamá, que eu não sei quanto tempo vai ficar. Deixei o barco lá, voei para o Brasil, e vim passar a pandemia no Brasil. 11 meses depois, volto para o Panamá para continuar a viagem. Isso já em março de 22. Março de 22. Volto para o Panamá, continuar a viagem. Aí chamei um amigo meu, o Fernando Baldini, o Babal, amigo de 40 anos de Força Aérea, para fazer esse trecho comigo. Ele topou na hora. E em março de 22, a gente fez a segunda parte da viagem, que foi do Panamá até o Brasil, que demorou 2 anos. O filminho, por favor. Então, a gente saiu do Panamá, né? Não, o outro. O 2. Então, a gente saiu do Panamá, foi até Galápagos, atravessou essa parte do Pacífico até a Polinésia, Fiji, Nova Caledônia, Austrália, Indonésia, Ilhas Christmas, Coco Island, Maurícios, África do Sul, Santa Helena e Brasil novamente. Então, no total, foram a viagem toda, próxima a 30 mil milhas, né? A primeira fase da viagem, 10 meses, a segunda fase da viagem, 2 anos. Né? A pandemia impactou muito, ela reduziu a viagem praticamente em 2 anos, porque quando eu cheguei no Panamá, o Pacífico estava todo fechado.
fiquei no Panamá aguardando abrir. Fiquei 2 meses. E quando abriu o Pacífico, abriu só a Polinésia, a gente saiu para a Polinésia. Chegando na Polinésia, a gente atravessou toda a Polinésia e continuava tudo fechado. A única coisa que estava aberta era Fiji. Então, a gente foi para Fiji e ficamos em Fiji 5 meses, porque não tinha para onde ir. Era temporada de furacão e também não tinha para onde ir. Ficou em Fiji parado e ia ficando lá. Então, com isso, a gente... E quando só abriu a Austrália. Então, a gente saiu de Fiji, a gente já tinha dado o nosso tempo, né, de visto, coisa e tal. A gente saiu para a Austrália, parando a Nova Caledônia, que abriu junto com a Austrália. Agora, todo o resto do Pacífico estava fechado. Tonga, Palmerston, Ilhas Cook, Tonga, Kiribati, Samoa, Nova Zelândia, isso tudo estava no planejamento, né? Eram ali mais 2 anos que ia permanecer ali, mas acabou que passamos direto, fomos para Nova Zelândia, para a Austrália, e depois não tinha como voltar, né? Aí da Austrália a gente continuou, então a gente reduziu a viagem nesse período. Bom, disso tudo aí você me pergunta, poxa, o que você acha mais legal que você fala assim, eu voltaria lá, né? De tudo que eu acho que eu vi aí nessa viagem, aquela coisa, a gente tem que viajar para descobrir que tem muita coisa perto da gente, né? E dos 5 locais mais legais, 3 são aqui na América do Sul, né? Primeiro, Los Roques, que fica na Venezuela, né? Isso aqui é lá na Armada, né? É um local que hoje você só pode ir de barco, problemas políticos lá e sociais do país, você não consegue ir, né, de avião como turista, só dá para ir de barco. É um arquipélago que fica afastado da costa venezuelana, né? Então não tem pirataria por estar longe, 120 milhas, mas é um paraíso. É um arquipélago só de atóis, né? É pouca gente e água cristalina, água quente, muito peixe, muita lagosta. Fizemos amizade lá com um pescador, né? O Fred. Quando a gente jogou o ferro, o Fred veio pedindo um trago, porque os caras estão sem nada lá, né, por causa do problema social lá do país, pedindo um trago, a gente ofereceu uma cachaça, ficou louco com a cachaça, né, já trouxe 2 pargos para a gente e convidou para jantar na casa dele. Aí fomos jantar na casa dele, ele era um cara de 50 anos, casado com a menina de 20, morava com ele ainda a sogra, que tinha 40, e um nenenzinho de 6 meses. Né? Aí ele fez um jantar maravilhoso, de peixe e lagostas, aí demos para ele uma garrafa de rum de presente. Foi a chave para não faltar mais lagosta nem peixe no barco. E a gente ficou nessas ilhas circulando, maravilhosas, depois prosseguimos para Curaçao. Outro lugar fantástico, que eu acho que todo mundo tem que ir lá, sendo velejador ou não, fica no Equador, tem fácil acesso de avião, Galápagos. Galápagos é um lugar que muda o seu jeito de ver a natureza, né? Você vê lá, realmente, a teoria do Darwin, você vê acontecer, é um lugar de uma riqueza da natureza fantástica. São muitas ilhas, né? A gente escolheu as 3 principais para visitar, ficamos 3 semanas lá, 1 semana em cada ilha, São Cristóvão, Isla Bela e Santa Cruz, cada uma com característica vulcânica, né? E muita vegetação, e muito mergulho. É um lugar que realmente tem que ir. Outro lugar fantástico é San Blas. San Blas fica no Panamá, é um arquipélago de 350 ilhas, é uma região autônoma dos índios Cunas, né? É uma reserva dos índios Cunas, né? Então, toda ilhota daquela, mora lá os índios e você vai lá e interage com eles, eles abrem para turismo, eles vivem do turismo. Quando a gente passou lá, tinha sido logo após a pandemia, então eles tinham 1 ano que eles não recebiam ninguém, eles estavam loucos para receber pessoas, né? E, logicamente, né, eles ofereciam tudo para comprar. A gente comprava lagosta a $1 cada lagosta, né? Teve um dia que chegou o índio lá com, né, o indígena com o índio é quem nasce na Índia, né? Chegou o índio, o Caribe, né? Os índios do Caribe são os caribes, aí são os Cunas, são outra etnia. Então chegou um Cuna com seu filho com a canoa cheia de lagosta. E eles pegam a lagosta e colocam no viveiro, né? E fica lá no viveiro. Mas ele estava com a lagosta cheia de lagosta, ele veio oferecer lagosta. Eu falei, pô, eu tenho algumas aqui, mas quanto é? De 50. Eu falei, pô, mas 50? Eu estou comprando a $1. Ele, não, 50 é a canoa inteira. Tinha uma canoa de lagosta por $50. Eu falei, poxa, não tem onde guardar, né? O barco é muito pequeno. Então, era assim. Então, a gente ficou lá também em San Blas um período fantástico. Recomendo também. É um local que dá para ir de quem não tem barco. O ideal é de barco, evidentemente, mas dá para ir por via cidade do Panamá. Lugar fantástico.
A Polinésia não precisa falar, né? A Polinésia mexe com você, é o paraíso na Terra, né? Cantada em verso e prosa, né? As fantásticas ilhas do Pacífico Sul, é tudo aquilo que dizem mesmo, é impressionante. A Polinésia, elas são 5 grupos de ilhas, é muito extensa, né? Ela é maior do que a Europa, né, em termos de territoriais. Você tem a leste as Marquesas, são as que a gente chega primeiro, que são ilhas vulcânicas, tipo essas ilhas que você vê no filme King Kong, né? São as Marquesas. Depois vocês têm os Tuamotus. Tuamotus são os atóis, são os 80 atóis, né? Que são a região de 4.000 metros de profundidade, e, de repente, você tem uma pilastra e, lá em cima, um anelzinho com a lagoa no meio, né? 2 entradas, 2 passos, e você entra de dentro, 20 metros de profundidade, água desse azul aqui, mais limpa que piscina, peixe, tubarão, lagosta, tudo que você imagina. E você fica de dentro curtindo. Então, depois você tem as Ilhas Sociedades, que são as mais famosas, Moréia, Bora Bora, Tahiti, blá, 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 que é uma mistura dos dois. São montanhas rodeadas de arrecife, um anel de Recife. Paraíso na Terra. E tem mais as Gambier e as Austrais, que ficam mais ao sul, que parece com a Sociedade. Então, Polinésia Francesa, quem puder, recomendo. E Fiji, né? Fiji é um lugar fantástico, um lugar que todos esses lugares vivem assim num estilo muito diferente do nosso, né? Ainda não estão contaminados por esse nosso ritmo do ter. Estão mais preocupados em ser do que ter, né? E Fiji, mais ainda, né? São pessoas extremamente simples, mas de uma riqueza cultural muito grande, e é um arquipélago enorme, né? Arquipélago enorme. Vários filmes. Lagoa Azul foi filmado numa das ilhas de Fiji, né? O Náufrago, de Tom Hanks, foi filmado, né? Essa foi a ilha do Náufrago, né? E essa ilha aí do Náufrago, né? Do Wilson, do Tom Hanks, o que acontece lá? É um grupo de, sei lá, mais de 300 ilhas, né? E cada pequeno grupo de ilha, ele tem uma comunidade, né? Ele tem um chefe que comanda, e você tem a obrigação de, quando chega na ilha, ir conversar com o chefe e pedir autorização para frequentar a ilha. Se você não fizer isso, eles vão pedir para você se retirar educadamente. Então, eu fui uma outra ilha ao lado dessa aí, né, do Náufrago, né, fazer o Savo-Savo, chama-se Savo-Savo. Você vai lá, se apresenta, pergunta eles se tratam de rei, você pergunta pelo rei, que você gostaria de fazer, é do Brasil e queria fazer o Savo-Savo. Aí o cara tem um ritual, o cara marca o horário, né? Senão, ele chega, então, aqui, às 5 horas da tarde, vamos aqui fazer um Savo-Savo. Aí você volta para o barco, espera o horário. Aí você vai lá, aí tem uma plataforma de bambu, com um tapete em cima, o cara sentado, você senta, ele te recebe, tem um ritual. O cara é muito simples, pescador, né? Mas tem todo esse ritual, e você oferece um presente. Oferece a cava. O que é a cava? A cava é uma bebida alucinógena que eles tomam, né? Mas, assim, eu tomei um monte de cava lá, né? Mas não é muito alucinógena, não. Ela dá mais sono, na verdade, né? É uma raiz, que eles moem essa raiz, misturam na água e bebem. Mas eles chapam nessa cava mesmo. Chapa. No outro dia ninguém vem trabalhar, aquela coisa, né? Cadê o cara? Não, está dormindo, bebeu muita cava ontem. É nesse ritmo. Aí você oferece uma cava para eles, compra muito baratinho em qualquer mercado. Ofereci uma cava, ofereci um boné, ofereci uma camiseta, coisa e tal. E ele falou, é uma honra ter vocês do Brasil aqui. Nunca vi um barco do Brasil passar aqui. E hoje eu vou no seu barco levar um peixe para vocês jantarem. Que é uma honra para mim oferecer o jantar para vocês de boa-vinda. E eu vou levar o peixe para vocês jantarem. Opa, legal. Agradamos, voltamos, agradecemos. Eu falei, porra, Babau, agradamos o cara, né? Vamos para o barco. Cervejinha, deu pôr do sol, vamos esperar o King, né? Trazer o peixe. 7 horas nada. Falei, 7h30 nada. 8 horas nada. Eu falei, Babau, será que esse King aí é... Ele, não é possível, não é possível, o cara vai vir. 8h30 nada, pô, não é possível. 9 horas da noite, vem a canoinha. O cara com 2 filhos, 8, 10 anos, com a fieira de peixe, budião, vermelho, tinha uns 10 peixes. E ele explicou a situação, desculpe o atraso, mas pela grandeza do momento, né, eu trouxe o peixe mais puro para vocês se alimentarem, pescado pelas crianças, que são puras, não tem pecado. O peixe foi morto com tridente, e no momento da maré, que a maré está mais pura. Então, teve todo esse ritual. E eu trago para vocês esse peixe puro, simbolizando a nossa amizade, bababá, bababá. Então,
Assim, então, essa é a cultura de Fiji. E ficamos lá 5 meses, né, desfrutando. Então, é um lugar que eu recomendo também, um pouco mais longe, claro, mas quem puder ir, vai que vale a pena. Né? Momentos marcantes assim que me chamou a atenção, que eu parei para pensar. Né? Um deles, além da chegada, claro, né? Bom, quando você chega, você para pensar muito. Mas o primeiro momento que eu parei para pensar foi a travessia do Canal do Panamá, né? Tanto pela grandeza da travessia em si, né? De você estar, né? É uma obra grandiosa, são 3 eclusas para subir, 3 para descer, né? O barco é amarrado em 4 cabos, 2 na proa, 2 na popa, você entra com o navio, sobe e vai-se embora. Você sobe no pôr do sol, tem um lago lá em cima, você sobe, pernoita numa boia e no outro dia você faz a travessia no motor e faz a descida. Aí, quando o Pacífico abre na sua frente, não tem mais volta, né? Aí você pensa, pô, será que é isso mesmo? Será que a decisão é essa? Agora é o Pacífico para atravessar, não tem, né? E quando você está do lado de cá no Pacífico, você sente um pouco no quintal de casa, né? Você está no Atlântico, né? Está no quintal de casa. Agora, quando você passa para o Pacífico, você fala, agora a coisa mudou de figura. Outro ponto também muito marcante, o Estreito de Torres, né? Que fica ali norte da Austrália, entre a Austrália e Papua Nova Guiné. Né? Você atravessa todo esse Pacífico, olha o tamanho do Pacífico. Você coloca no Google, é a metade do planeta, quase. Né? Então, poxa, e depois você entra na Austrália, você entra por baixo na barreira de corais, são 1.000 milhas entre corais. 1.000 milhas, 1.850 quilômetros, em linha reta. Né? São 1.000 milhas entre corais. Uma velejada fantástica. Água cristalina, vento o tempo todo, empopado, 20, 25 nós, mas não tem mar, é liso, é liso. É quando você está velejando em Angra, só com 20, 25 nós empopado. 1.000 milhas desse jeito, imagina. Agora, a navegação muito cuidadosa, né? Muito obstáculo, evidentemente. Ancoramos em... Nossa, só ancoragem fantástica. Entramos dentro de Barra de Rio. Agora, a Austrália é o seguinte, né? A Austrália é um país que foi feito para te matar, né? Rapaz, você chega na praia, só pode mergulhar, tipo a roupa daquela ali, ó, só pode mergulhar vestido, porque tem o tal de jellyfish assassino, a água viva. Né? Não pode, está lá a placa, não pode entrar. Você vai na outra praia, crocodilo, não pode entrar, crocodilo de água salgada. Pô, vai na outra praia, tubarão, não pode entrar. A maioria das praias lá na Austrália, eles têm piscina de água salgada, né? Na areia. Quem conhece aí sabe, né? Aqueles balneários, a maioria tem piscina, né, de água salgada, que o pessoal vai para a praia, mas toma banho na piscina. Não entra no mar. Né? Bem-vindo, comandante. Então, quando você chega no Estreito de Torres, né, que é um lugar também dificílimo de velejar, de navegar, né? Porque é muito obstáculo, muito arrecife e muito vento, e muita correnteza, porque ali, aquele gargalo, toda a água que vem do Pacífico passa por ali para ir para o Índico. Então, imagina. Uma navegação muito cuidadosa, mas, assim, quando você chega lá, você pensa. Bom, os perrengues que eu passei. Né? Isso aqui é um barco todo desmontado, está vendo? O barco todo desmontado, numa tempestade que eu peguei entre Fiji e Bora Bora. Foi uma travessia de 15 dias, né? Pelo meu planejamento, uma tempestade de 60 nós, né? Ondas de 6, 7 metros. Pelo meu planejamento, estatisticamente, eu não estaria em nenhuma situação que eu pegaria uma tempestade dessa, estatisticamente. Pela região que eu estaria e pela época que eu estaria em cada região. Mas, meteorologia, ninguém sabe. E peguei essa tempestade tropical, né? 60 nós, furacão começa com 64, né? Então foi pertinho. E realmente o barco sofreu muito, mas resistiu. Né? Foi uma tempestade, o grosso dela, ela demorou quase 3 dias, mas essa pauleira mesmo foram 12 horas, né? O miolo. Né? Nessa situação aí, né, que fica aí de um comentário que possa acrescentar alguma coisa aos velejadores. Né? A minha defesa foi correr com o tempo. Né? Era só 60 graus da minha proa, então eu corri com o tempo. Fui a favor do mar e das ondas. Não dá para ir contra o mar numa situação dessa, é impossível, vai desmanchar o barco, não tem jeito. Então, fui a favor. Essa hora é importante você ter lazeira,
que é a distância dos obstáculos, que você vai correr com o tempo, então, né, você tem que estar longe de qualquer obstáculo. E corri aí 24 horas com o tempo, né? Estava no leme de vento, também botei o piloto eletrônico, claro, para ajudar, então eram 2 lemes trabalhando, né? O leme do barco e o leme do piloto de vento. E quando surfava nas ondas, né, ondas grandes de 6 metros, né, o barco acelerava muito para 10, 12 nós, mas a onda também estava acelerada. Então, apesar de você estar rápido, a sua diferença de velocidade para a onda não era tão grande. Então, você sentia que o leme não tinha muita efetividade. Então, eu liguei o motor, né, dei uma escorada no motor, para a hélice dar uma pressão hidrodinâmica no leme, para o leme ficar mais efetivo. Porque numa descida dessa, se eu atravesso, eu capoto. Se eu capoto, quebro o mastro, acabou a viagem. Morreu não ia, que você tem balsa de abandono, blá, 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 e PIRB, né? Mas a viagem acabaria. Tá ok? Então, foi assim, foi uma situação mais assim, vamos falar meteorologicamente difícil que eu passei. O vento predominante dessa viagem é ali na casa dos 20, 25 nós, rajada aí de até 35, né? Eventualmente pegava ventos de 40 nós, né? Eventualmente, poucas vezes, mas peguei. Agora 60 nós é muito, é muito. Assim, aí, nessa hora, eu tiro o chapéu para a galera que vai para a Antártica, né, e fica sujeita a isso o tempo todo, que realmente 60 nós é muito vento, é muito vento. É muito vento. Só uma velhinha de proa, né, baixei todas as velas, claro, né, fiquei só com a velhinha de tempestade bem pequenininha, o tamanho dessa revista é um pouco maior, e vamos embora. Aí o barco, guerreiro, Freewind, ferreiro. Importância de ter um barco bom, bem construído, muito importante. Outra situação também um pouco complicada foi aqui, esse é o Cabo da Boa Esperança, o famoso, né? Esse contorno da África do Sul foi assim a situação mais trabalhosa da viagem. A meteorologia na África do Sul não é fácil, né? O que acontece? Olha que a gente já estava, cheguei na África do Sul em dezembro, né? E fiz esse contorno no final do mês, já inclusive no ano novo eu passei velejando, quase janeiro, ou seja, verão, né? Hemisfério Sul. E a cada 3 dias o vento predominante é norte, né? Na casa dos seus 15 nós, mas a cada 3 dias o vento muda para sul, né? E entra vento a 35, 40 nós, né? E dura 2 dias. Aí depois para, aí muda para norte, fica 3 dias. Então é muito complicado você se planejar para descer essa costa. E uma coisa que tem aqui que é permanente é essa danadinha aqui, ó, corrente das agulhas. É uma corrente de 5 nós, né? Corrente de 5 nós. E quando uma corrente de 5 nós descendo. Quando vira para vento sul, que entra um vento de 40 nós, esse mar vira o saruê. É onda, né? A literatura já registrou onda de até 20 metros. O normal é o normal é 6, 8, até 10, esse é o normal. Mas os extremos, é isso que acontecia quando os caras chegavam lá no descobrimento, dobrar o Cabo da Boa Esperança. Qual era a dificuldade? A dificuldade não era montar o cabo, não, né, que era daqui para cá, né? A dificuldade, quando ele montava o cabo para cá, ele pegava essa corrente aqui, ó. Entendeu? E outra dificuldade, como o vento lá muda a cada 2 dias, aí ele pegava aquela corrente, ele saía com o céu azul, tudo bonito, né? Isso lá em 1500, e 2 dias depois o vento virava para sul. Então, o cara estava na situação ali de vento de 40 nós contra a corrente de, né? Então, os caras demoraram a entender, né, como é que era que isso funcionava. Aí eles começaram a entender que você tinha que pegar com essa corrente das agulhas, que ela vira e vem para cá, né? Aí começaram a entender que tinha que vir para cá, coisa e tal, para fazer toda essa volta, né? Então, realmente, o contorno da África do Sul é muito complicado. E você tem pouco tempo, pouco local para se esconder, né? O certo era né? O que a galera faz é fazer perninhas curtas de 2 dias, né? Que é nesses intervalos aí que você tem da meteorologia. Eu fiz a primeira perna até Durban, e de Durban apareceu uma janela maior, evidentemente os aplicativos hoje facilitam muito isso, e eu fiz de Durban direto para o Cape Town, 850 milhas, né? Rapaz, foi assim uma velejada fantástica. O barco voava. Peguei essa corrente aí. O barco andava 12 nós, 13 nós. Eu estou falando do Trindade 37, que anda 5 nós, né? Os barcos aí, esses Beneteau, anda 10, 12 nós fácil. Agora, para mim, isso é uma coisa assim, é muita coisa, é muita coisa. Tanto que, quando a gente saiu de Durban, para ter uma ideia, eu saí de Durban numa sexta-feira, à tarde, e tinha um catamarã comigo, de um escocês, né, que também a gente estava junto, ele deixou para sair no sábado de manhã.
Aí eu falei, pô, você saiu 12 horas depois de mim. Eu falei, pô, esse catamarã vai me passar rapidinho, lógico, né? Então, assim, como o barco estava andando tanto, que ele não me ultrapassou. Eu cheguei em Cape Town na frente dele. E foi legal que eu cheguei em Cape Town, na verdade, 2 horas na frente dele. Ele tirou só 10 horas e 850 milhas. Um catamarã de 43 pés, com Trindade de 37. E quando eu estava chegando em Durban, aí ele estava já se falando, né? Pegou sinal de celular, aí eu dei meia volta, né? Dei meia volta, voltei, 2 horas, e a gente chegou junto, lado a lado. Aí depois foi festa, comemoramos muito. E esse planejamento meteorológico, né? O que me balizou foi, que eu usei, né, foi os atlas do Jimmy Cornell, né? Então, você tem esses atlas que te dão isso aí estatisticamente, né? O cara levanta as estatísticas aí, desde quando tem registro lá das marinhas inglesa, né, dia após dia. Então, o cara montou um atlas de como é a meteorologia, dia após dia, e o cara montou um atlas a cada trimestre, em cada região, qual é o vento e a corrente predominante. Então, isso aí me balizou para eu fazer meu planejamento meteorológico da minha viagem, né? E outra coisa que você tem que observar muito, esse gráfico aqui, ó, é de 2006, né? Os últimos 150 anos antes de 2006, todos os furacões. Isso é um gráfico da NASA. São todos os furacões, 150 anos aqui, ó, anterior a 2006. Né? Então, o que tem? Até o Katrina está aqui, ó. Lembra do Katrina? Até ele está ali. Então, o que você pode observar nesse mapa aí para você tirar, né, de ensinamento, nesse gráfico? Pô, Atlântico Sul, abençoado por Deus, né? Pô, nunca teve nada ali, tirando o Katrina. Pacífico Sul, chega aqui no máximo até aqui, ó, na franja da Polinésia. Então, a Polinésia está aqui, ó. A Polinésia não tem furacão. Tem tempestade tropical, mas não tem furacão. Fica lá, se você tiver visto, tiver passaporte europeu, é o paraíso da Terra, né? E outra coisa importante, o mais importante, linha do Equador. Linha do Equador não tem furacão, né? Então, você vai se planejar. O ideal é quando chegar na época do furacão, que no Caribe é de junho, julho até novembro, e no Pacífico é ao contrário, né? É de novembro até abril, maio. Né? Mas o ideal é você se recolher quando chegar nesse período. Mas se você não puder se recolher, se você tiver que velejar, é que veleje nessa linha aqui, próximo ao Equador. Se tiver algum aviso de furacão, que hoje em dia, com a tecnologia, pelo menos uns 10 dias antes, né, você vê a baixa pressão crescendo, blá, 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 aí você foge para o Equador, na linha do Equador. A linha do Equador não tem furacão, ali você está protegido. Entendeu? Então, isso aí eu usei para planejar no planejamento meteorológico. Né? A alimentação, né? Alimentação normal, aqui um momento de compras, né? Sempre tinha comida para 6 meses, mas comida normal mesmo, arroz, né? Feijão, né? Pouco enlatado, né? O que eu levava mais enlatado era tomate, porque tomate é a coisa que eu uso muito, que eu faço muita moqueca a bordo, sou capixaba, moqueca capixaba, e o tomate, logicamente, estraga logo. E muito grãos, né? Grãos na garrafa PET, com folha de louro, para não estragar, todo mundo sabe esse procedimento, para não dar garruncho. E a verdura, coisa fresca, não tem jeito, né? Vai durar uma semana, mas você tem muita coisa desidratada, né? Frutas, principalmente, né? Frutas e temperos também desidratados. Né? Pescava muito no começo da viagem, né? No começo da viagem, todo dia eu botava linha na água. Não necessariamente pegava peixe todo dia, mas todo dia eu botava linha na água. No Pacífico, pegava peixe todo dia. O Pacífico é muito piscoso. Só que foi acontecer uma coisa, que a gente pescava muito dourado, né? O peixe mais pescado foi atum, esse é um atum que está aí na foto, depois o dourado, depois a cavala. O dourado é um peixe lindo, como o nome já diz, né? É um peixe lindo, ele tem uma cor linda, uma cor vibrante, uma cor, né? Que te encanta. Quando você embarca ele, ele vem com essa cor linda. A hora que ele começa a morrer, essa cor, ela vai saindo, ele vai ficando cinza. E você vê a cor correndo nele assim, ó, vai ficando cinza, né? Aí ele dá uma suspirada, o colorido volta e depois volta a ser cinza. É uma cena muito triste. Assistir a morte do dourado mudou o meu ritmo de pesca. A partir disso, eu só comecei a pescar quando precisava. Para vocês terem uma ideia, a travessia do Atlântico,
que foi Cape Town até Santa Helena. Foram 15 dias, depois Santa Helena, Vitória, de 9 dias, eu nem botei a linha na água. Nem botei a linha na água, porque não precisava, eu estava cheio de comida a bordo. Entendeu? Então, realmente, essa coisa da pescaria, essa coisa de ver o dourado morrer, a morte no gráfico colorido, me transformou nesse sentido. E teve uma passagem muito interessante. Quando a gente estava nessa velejada, descendo a costa africana, contornando a costa africana, foi uma velejada, né, de 850 milhas, que foi muito rápida, foi, né, menos de 5 dias, né? E era ano novo. Era ano novo. A gente passou o ano novo velejando, 31 de dezembro, contornando a África. Eu e o Babau, ceia de Réveillon. Babau baiano, arretado, mas aquele baiano raiz mesmo. Porra, gosta dos candomblé, gosta das coisas místicas, e um cozinheiro de mão cheia. Babau, qual é a ceia de Réveillon? Babau, bacana, me chama de bacana. Vou fazer uma quiabada de camarão. Tem uns camarão na geladeira, quiabada de camarão. Está combinado. Aí, quando dia 31, né, combinamos lá os quartos de hora, a gente fazia quarto de hora de 3 horas cada um, de 7 da noite a 7 da manhã. Quarto de hora combinado, coisa e tal, Babau, 7 horas, escureceu ali, vou preparar a ceia. Quando eu pego o camarão, cadê o camarão? Pô, Babau, cadê o camarão? Não tem camarão, a gente comeu o camarão, tinha esquecido. Só tem um pouquinho de camarão, e agora? Falei, vamos fazer o que dá, pô, joga alguma coisa nesse camarão, fazer ele crescer aí, mistura com arroz, está bom demais. E viva o ano novo. Aí depois eu segui o comentário, pô, cara, imagina se a gente conseguisse pegar uma lula agora, hein? Pegar sua lula agora, a gente ia enriquecer esse camarão. Eu falei, Babau, pega uma lula como? Pô, a gente está andando a 10 nós aqui, uma correnteza dessa aqui, a corrente das agulhas que vocês viram ali. 5, o barco voando, como é que vai pegar a lula aqui? Tá maluco? Ele, não tem jeito não, vou dar meu jeito. Eu juro para vocês, deu 5 minutos, um barulho, tipo assim, quando você bate alguma coisa, quem veleja sabe? Eu imaginei, pô, bater alguma coisa, né? Algum, sei lá, um tronco de árvore, algum galho de árvore, enche lá dentro da cabine. Pô, mas tá tudo certo. Aí, quando eu saio no cockpit, eu vejo uma lula. No chão do cockpit. Falei, Babau, tem uma lula aqui dentro. A lula pulou dentro do barco. Aí, eu não acredito. Aqui, ó, peguei a lula. Aí eu falei, caceta, bacana. Ele falou, bacana, dá uma olhada no convés aí, que se tem essa aí, tem mais. Saí no convés. Catei 36 lulas no convés. 36 lulas. 5 minutos depois que ele falou. História de pescador. 36 lulas. No dia seguinte, aí eu fui dar uma jeito, quando clareou, ainda deixei mais um bocado lá escondido nos buraquinhos do convés. Rapaz, o cara falou, e se tivesse uma lula? Pulou um cardume de lume em cima do barco 5 minutos depois. Atrás da luz do barco. E fizemos uma ceia de Réveillon maravilhosa. E entramos no ano novo, velejando na corrente das agulhas. Sensacional. Pô, queria falar um pouquinho de manutenção. A manutenção, você tem que desenvolver habilidades, não tem jeito. Se não desenvolver habilidade de manutenção, primeira coisa, risco de segurança, porque em toda a travessia, muita coisa quebra, não tem jeito. E outra coisa também, se o planejamento financeiro vai embora. Vai embora, não tem como, porque a mão de obra lá fora é muito cara. Então, eu me preparei, a parte elétrica, eu tenho o básico, né, porque eu sou eletrotécnico, né, vamos falar, eu fiz escola técnica, eletrotécnica, então, eu tenho o básico, dá para se virar, eu consigo abrir um motor, porque 80% das panes, qualquer pane no barco, 80% é abrir, limpar, né, lubrificar, fechar e instalar de novo, 80% da pane. Parou. Abre, tu vai ver lá, trocar escova. Motor elétrico é trocar escova. Né? Então, tem que levar spare part, bastante spare part, principalmente motor elétrico, né? Levar os reparos. E motor, tem que levar os spare part do motor. Você vai trocar, não tem jeito, vai ter que trocar óleo, filtro, né? Correia, tem que saber apertar a correia, tem que saber, né? Levar um automático, né? do starter. Tem que saber trocar, que não é complicado, né? Às vezes você não consegue trocar no mar, mas você troca quando você chega. Foi acontecer comigo. Eu cheguei na África do Sul sem motor. Entrei no porto na vela e lá dentro do porto eu já tinha mandado um e-mail pelo Inreach, né? E a África do Sul ela tem um serviço muito interessante, é o NSRI, National Service Rescue Institute. É um instituto, né?
de apoio aos homens do mar, porque lá o mar é muito complicado. E isso aí é só de voluntários, né? Então, os caras arrecadam das empresas, recursos, bababá, e toda a cidade tem uma base com uma lancha, e quem opera são os próprios velejadores, entendeu? Então, por exemplo, quando eu cheguei, o barquinho era do NSRI, mas os tripulantes eram os colegas lá do clube, né? O cara pega o barquinho lá e vai te pegar de dentro do porto para me levar para dentro do clube, porque estava com 35, 30 nós de vento, não dava para ir no pano entrar no clube, eu ia sair batendo todo mundo lá dentro. Aí os caras me levaram até lá dentro. E aqui no Brasil, vocês devem conhecer o Silvio, né, do veleiro Matajusi. Ele tem um embrião disso aí, né? Ele tem um grupo, né, no WhatsApp, né, o Brazilian Help Desk, Brazilian Help, como é? Help Force Task. E os estrangeiros entram nesse grupo e tem todo o apoio ali quando está aqui no Brasil, né? É embrionário, mas pode crescer, né? Ajuste de style é uma coisa que você faz toda hora, não tem jeito, né? Você tem que ter esse ômetro aí, fazer os ajustes, subir no mastro toda hora, né? E eu quero registrar aqui, eu tive esse problema de queda na catraca aqui, que depois eu fui ver que estava montada errada, né? Porque o cabo entra por aqui e essa engrenagem mais externa tem que estar do lado do cabo entra, né? Lógico, né? Para ter a pressão. Bom, e é da Nautilus, né? E a Nautilus, ela mandei um e-mail para a Nautilus, porque eu vi que por dentro a catraca estava perfeita, era só trocar a panela. Mandei um e-mail para a Nautilus falou, poxa, essa catraca eu não fabrico mais. Porém, eu vou te montar uma catraca gratuita para Fiji, eu estava em Fiji, só paga o frete. Então, o que eu quero falar, equipamento, poxa, não é o mais caro, não é o mais famoso, equipamento é o melhor pós-venda. Porque quando você estiver lá no meio de não sei aonde, o cara vai ter que te atender. A maioria dos problemas que eu tive nem responderam meus e-mails. Nem responderam os e-mails. E a Nautilus me deu esse tratamento. Brasileira. Entendeu? Então, é muito importante. Tem um rally, um grande estaleiro europeu, né, que eles vendem o barco e depois montam um rally. Né? O menor barco era 64 pés, era barco de 78, 76, até 82 pés. O mais barato era 3 milhões de dólares, e o mais caro, 5 milhões. Eu encontrei com esses caras em Darwin, na Austrália, e em Mauritius. Né? E, evidentemente, poxa, me entorcei com os caras e velejador, eu ia visitar o barco dos caras. Barco de 5 milhões de dólares. Você entrava no barco, a antepara desmontada, o ventilador lá, no compressor do freezer que estava superaquecendo. Né? O outro com balde que tinha goteira na gaiuta. Entendeu? Barco de 5 milhões de dólares. Imagina o meu freewheel. Então, quebra. Não adianta, que eu vou botar essa gaiuta. Calma. Quem está te vendendo essa gaiuta? Né? Na hora que ela quebrar, esse cara vai te dar atenção lá no meio do Pacífico. Então, não é marca, não é nada disso, não. É pós-venda. Atento com isso. Aqui, falar rapidinho planejamento financeiro, que o nosso tempo está acabando. Essa nota de $7 fijiano, né? Eu tenho uma dela aqui na minha carteira, que é o meu amuleto, uma nota rara. Fiji, o esporte nacional deles é o rugby de 7, e eles participaram da primeira Olimpíada no Rio de Janeiro de 2016, foram medalha de ouro. Então, eles fizeram essa nota comemorativa, é feriado nacional, e os caras são heróis, né? E eles adoram o Brasil por causa disso. Você fala que é do Brasil, os caras ficam loucos. Então, planejamento financeiro, falar rapidinho aqui, eu gastei em média $2.500 por mês nessa viagem. Tinha mês que eu não gastava nada, porque fazia, por exemplo, 20 dias de uma travessia, 15 dias de uma travessia. Quando eu chegava, jogava o ferro, né? Então tinha mês que eu não gastava nada, tinha mês que eu gastava mais. Teve alguns itens extra, né, que eu tive, alguns equipamentos que eu comprei, como eu comprei um jogo de vela, né, eu comprei na Fariste chinesa, funciona muito bem, compra pela internet, recebi uma na Austrália, outra em Mauritius, comprei um guincho novo na Austrália, e agora é isso aí, a média $2.500, mas o mais importante é você saber fazer sua manutenção, senão não vai ter orçamento que segure. Tá ok? Bom, pessoal, então, agora eu estou aqui, é difícil se adaptar, essa vida em terra é complicada, os valores aqui são valores que você começa a ver que não faz muito sentido, mas é onde você está, mas dentro da cabeça está aquilo ali, ó, entendeu?
Já estou com outra na cabeça para daqui a 5 anos. Né? Espero que até lá a Guta esteja pronta para fazer essa segunda comigo. Né? Mas, por enquanto, eu estou me preparando, porque o estudo não pode parar nunca. Né? As coisas evoluem, as coisas modificam, a gente está sempre preparando. O bate-papo foi rápido, né? Olha, não deu para falar nada, já foram 45 minutos. E agora, mais coisa pode achar aqui nas redes sociais, Veleiro Freewind, SV Freewind. E se alguém quiser fazer uma pergunta rapidinho, tem mais poucos minutos aí, 10 minutinhos. Se vai fazer a Refeno de próximo ano de novo, lá em Recife, chegando por lá. Ano que vem, Refeno. Uma coisa importante, quando você está se preparando, é você estar sempre participando de regata, é onde você conhece seu barco. Oi, boa tarde. Eu vou ficar no finzinho da sua palestra, você falou que $2.500 por mês foi o que custou. De média. Isso foi o que você planejou? Foi o que aconteceu? E se foi o que aconteceu, qual era o seu planejamento? Isso foi o que aconteceu, e eu tinha planejado de $1.800 a $2.000. Só que eu tomei muito mais cerveja do que eu imaginava. E outra coisa que eu fiz muito também, mergulho. Mergulho. Né? Eu não tenho equipamento de mergulho, todo lugar que eu mergulhava, o mergulho varia de $100 a $120. Né? Na Polinésia, eu gastei muito dinheiro com mergulho. Depois você vai ficar amigo dos caras, né? E aí você faz mergulho de graça, né? Aí o cara esquece de cobrar, aí você faz 3 mergulhos por $50, né? Mas eu gastei muito dinheiro com mergulho. Ô Renato, bom, satisfação te encontrar aqui novamente. A última vez que a gente se encontrou, você tinha acabado de comprar o veleiro em 2018, né? E depois eu encontrei teu veleiro lá no Pier 26, reformando, no Guarujá, né? E eu vi que você colocou um Ball Trust. Eu falei, pô, será que não é muita loucura? Porque 37 pés é um veleiro médio, não é um... E aí, funcionou? Foi necessário o Ball Trust? Foi necessário e me salvou várias vezes, né? Nas manobras, evidentemente. Porque o Trindade, ele tem um leme, ele tem um leme curto e ele tem um skeg na frente do leme. O skeg é outra coisa também, que hoje, se eu for comprar um barco para travessia, tem que ter skeg. Tem que ter skeg. Não existe... Você vê um monte de barco aí, ó, pode ali ver ali no estande. Pô, um barco maravilhoso, agora o leme está ali, só o leme, não tem uma proteção, não tem um skeg na frente do leme. Aí você vê, perdeu o leme. Perdeu o leme porque não tem skeg, não tem como fazer uma travessia sem skeg. Entendeu? Agora, o skeg tira a manobrabilidade do barco em espaços apertados. Marcha ré, então, esquece. Entendeu? Então, para você melhorar a manobrabilidade em espaços reduzidos, em marinas, o Ball Trust é fundamental. Ajudou muito. Obrigado pela presença, Guga. Valeu. Grande Renato. Grande Artemis. Prazer estar aqui vendo a tua palestra e tudo mais. E o pessoal do nosso grupo lá, que te acompanhou durante a viagem, está pedindo para você mandar um abraço lá no Ronque Fussa. Manda um abraço aí para a galera. Não, primeiro eu quero registrar que o Artemis, a irmã dele mora em Curaçao, recebi um apoio maravilhoso lá, e a gente tem um grupo, né, de amigos, né, no WhatsApp, que me acompanhou de perto e deu muita força. Isso é importante, que você lá longe de casa, né, longe de tudo, quando você chega numa travessia e recebe o carinho dos amigos, é muito bom. Valeu, Ronque Fussa. Tamo junto. Oi, Renato, uma pergunta. Oi. Realmente, a Austrália é um Jurassic Park, na minha opinião, porque é impressionante. E uma dúvida que eu tenho, quando vocês fazem essas trajetórias todas, você teve algum momento de perrengue com piratas, situações que você teve que desviar, alguma coisa que você recomendaria para a gente tomar um pouco de cuidado? Eu tive só um momento que eu achei que era pirata, mas não era, né, que foi próximo à costa do Equador, indo para Galápagos, que um barco ficou acompanhando a gente o tempo todo, e sem AIS, né, não identificava, de repente esse barco sumiu, e apareceu um barco menor na frente, lá no meio do nada, 500 milhas mar adentro, né? Na verdade, esses são os barcos-mãe, né, que espalham os equipamentos, né, espinhéis, coisa e tal, e o cara fica preocupado de você atropelar uma boia dele. Né? E esse barco menor veio para avisar a gente, né, tem a boia, coisa e tal. Depois ele voltou para pedir cigarro e bebida. Ai, era um regalo, aí eu trago, aí o tabaco. Aí demos para o cara veio e emparelhou com a gente velejando.
O cara emparelhou, a gente deu para ele uma sacola com 2 latinhas de cerveja, né, um maço de cigarro, ele ficou muito feliz. Queres um pescado? Aí eu falei, quero. Aí fui pegar um balde, né, para ele botar o pescado no balde. Aí ele levantou uma lona assim, ó, paf, o menor peixe era maior que eu. Eu falei, muitas graças, muito largo para nós outras. Agora, muito problema de não pirataria, mas risco de colisão, né? O tráfego é intenso. Pô, aqui no Pará, quase bati, na entrada do Rio Pará, né? Nos gargalos, né? Nos gargalos, muito navio, muito tráfego local, muita pesca, muita coisa. Tem que ficar atento para isso aí. Eu tinha radar, né? Mas para separação de tráfego, o AIS é suficiente, fundamental. O AIS cumpre plenamente a situação, que hoje todo mundo tem AIS, até os pescadorzinhos mais simples. Agora, o radar foi muito importante para, meteorologicamente falando. Então, várias situações que você estava numa situação de chuva e você velejando, você não sabia onde estava o centro da formação. E o radar te mostrava exatamente onde estava o centro, o deslocamento. Né? Outra coisa, você estava velejando, você via um pirajá, um CB se deslocando, né? Você via ele no radar se deslocando e você já sabia qual seria a mudança do vento. Porque hemisfério sul, baixa pressão, gira no sentido horário. Né? Então, eu estava vindo velejando com vento de popa. Essa velejada é toda vento empopado ou de aleta. Eu vinha velejando com vento de popa. E tem um pirajá se deslocando, e eu vou cruzar ele por aqui. Quando eu chego aqui, eu vou entrar na parte de cima do pirajá, vou pegar o vento de proa. Entendeu? Só que eu estava como eu estava com vento empopado, eu estava com a genoa no pau de espi. Pô, e de repente muda esse vento para proa, olha a bagunça. Então já me antecipava. Falei, cara, vou pegar vento de proa daqui a pouco. Opa, tiro o pau de espi, não sei o quê, e era batata. Daqui a pouco o vento mudava para proa. Porque o vento mudou, não, é o vento do pirajá, que gira. E assim, isso acontecia quando vinha daqui, quando vinha dali. Então, o radar me mostrava a mudança do vento em função da baixa pressão que eu ia pegar 5 milhas, 10 milhas na frente. Então, isso foi fundamental. Nova Caledônia, todo o Pacífico é ruim de você entrar nas ilhas, porque todas as ilhas são rodeadas de Recife. E são passes estreitos. Né? Evidentemente que, em termos de... as cartas são muito precisas, blá, blá, blá. Usei só no avião, não levei carta de papel, só carta eletrônica, deu tudo certo, tudo cravado. Aí o pessoal fala, porque eu estou aqui, parece que eu estou na Terra. Não aconteceu em nenhum momento isso. Pô, Mar do Corais, né? Navegação restrita, apertada, não deu erro em lugar nenhum. Nova Caledônia teve essa característica, a gente estava chegando de novo, de noite, 3 horas da manhã, ia entrar num passe apertado, e de longe a gente viu raios. Quando eu coloquei o radar, eu vi a linha de CB, contornando a ilha. E o radar mostrava. Aí eu simplesmente dei um bordo, né, fiquei cozinhando o galo, e chovendo. Eu estava dentro de chuva. Né, dava dentro de chuva. E dentro da chuva você viu o clarão, né? Aí, fiz meia volta, fiquei cozinhando o galo ali, dando bordo para lá e para cá, passou a linha de CB, entrei. Né, dentro de chuva, mas sem a formação pesada. O radar foi fundamental na meteorologia. Na separação, não, o AIS resolveu.